no Autódromo Internacional de Curitiba testar um conjunto de balanças, o resultado ficou excelente. Eu senti que o carro ficou bem mais pregado no chão. Agora o próximo passo é fazer os ajustes na caixa de direção para dar mais ângulo e aos pouquinhos a gente vai atingindo o resultado que a gente espera atingir para participar do campeonato. Depois que tiver tudo ok, a gente vai partir para a parte estética, fazer a funilaria dos paralamas. A gente fez um corte bem grotesco mesmo para entrar a balança com a roda deslocada para fora. Ainda precisamos fazer os detalhes nas quinas do paralama e terminar a parte de solda, mandar para a funilaria e fazer a pintura e deixar tudo pronto. Foi isso? Não foi aqui não, cara, foi lá no Douglas. Que Douglas, cara? Você quebrou a grade. Quebrei não. Pô, isso é uma BMW 30, cara. Essa grade não tem pra comprar, cara. Calma, tô brincando, foi os plásticos aqui. Bobão. Vai trabalhar, pô. Já estou começando a montar as peças na BMW 30 que o Felipe fez. Eu acho que a combinação do preto com o carbono ficou bem legal. E já aproveitando que a gente vai mandar as peças para pintura, eu vou remover as maçanetas para pintar da cor do carro. Fizemos alguns detalhes para deixar a frente da BMW um pouco diferente, pintando a moldura da grade e os aros dos faróis. Como essa peça era cromada, optamos por usar uma tinta transparente na cor azul candy. Deu um efeito bem legal, pois dá para ver o cromado por baixo do azul. Fizemos isso também com o emblema BMW da traseira do carro. Eu estou gostando muito de fazer esse trabalho na BMW 30. Esse modelo de carro tem muitas peças que podemos modificar e ter um excelente resultado. Eu acredito que esses detalhes vão dar um visual exclusivo a esse carro. Mas além da parte estética, vamos aproveitar que estamos montando o motor de volta e revisar a transmissão. Esta é uma caixa da Trust de 5 marchas, engrenagens forjadas e dentes retos. Esse câmbio ele foi projetado para suportar 800 cavalos de potência. Esse sistema ele não usa nenhum anel sincronizador entre as engrenagens, o que possibilita trocas de marchas mais rápidas e diretas. Fizemos a limpeza interna e agora vamos montar a caixa para poder colocar de volta no carro. Outra característica desse câmbio é a posição das marchas. A ré fica para frente e a primeira marcha fica para trás na mesma direção. Então, para que não haja engates acidentais na marcha ré, criamos um sistema bem simples na própria alavanca do câmbio. Uma trava deverá ser puxada toda vez que for engatada a marcha ré e a primeira marcha. A partir daí, uma guia direciona a própria alavanca na direção da segunda marcha, livrando da direção da marcha ré e evitando problemas. Agora é só montar no carro. A gente percebeu uma certa vibração na parte traseira do carro e o piloto também se queixou disso. E descobrimos que estava com um embuchamento ruim. Então trocamos todas as buchas por encalços de PU, começando pela bucha do agregado, as buchas da balança e as buchas do diferencial. Aproveitamos também para trocar todas as coifas por modelos de silicone. Bom, problema resolvido, agora podemos montar de volta no carro.
Agora com o eixo montado é hora de fazer a sangria dos freios. É importante que tire todo o ar do sistema para manter os freios funcionando. Bomba! Segura! Segura aí! Agora temos freio. Eu estou aqui trabalhando no novo layout dos carros para a temporada desse ano. No R7 eu resolvi não fazer muitas alterações, apenas trocar as cores dos adesivos e incluir a logo dos patrocinadores desse ano. Já a BMW do Danilo, tínhamos pensado desde o ano passado um layout totalmente diferente. Porém, esse ano ele quis mudar a cor, ele pintou o carro de azul. Então tivemos que mudar todas as ideias do layout, né? Porque a cor dos adesivos que a gente estava pensando não vai combinar com a nova cor do carro. Então está sendo um desafio para a gente, pois tivemos que fazer o desenho do zero, totalmente. O próximo passo agora, vamos mandar imprimir os adesivos, colar no carro e ver como fica. Eu acredito que vai ficar legal. Agora com o motor e a suspensão da BMW já montados, é hora de montar as partes internas do carro. No lugar da forração original da porta, vamos colocar essas chapas de alumínio. Fizemos algumas dobras para dar um acabamento melhor e só falta fazer alguns cortes, porque a chapa está pegando nas entradas quando fecha a porta. Agora ficou bom. Só acabar de arrebitar o restante e está pronto. Ou melhor, é só a porta, porque ainda tem 3. Quando se prepara o carro para competir, é muito importante que ele se enquadre corretamente no regulamento técnico do campeonato. É nele que encontramos informações sobre o que é proibido e o que é permitido, e a forma como se deve ser instalado alguns itens, como por exemplo os de segurança. Estou consultando o regulamento aqui e nele está pedindo para a gente colocar o extintor em um lugar de fácil acesso. Eu pensei em fazer um suporte para prender ele na gaiola aqui embaixo do painel. O que você acha? Eu acho que fica bom, hein? Falando em painel, a gente já pode montar o painel. Eu acho que o Felipe já acabou. Eu resolvi revestir o painel da BMW com fibra de carbono, como na RX-7, e eu pensei que já que a gente está caprichando os detalhes desse carro, a gente não podia deixar de fazer isso. Bom, eu deixei de uma forma que a gente pode usar alguns componentes originais, como o botão do farol e a moldura do painel dos instrumentos. Fazer esse trabalho no painel não estava nos nossos planos, então o tempo foi bem apertado e a gente não tinha material, então eu tive que pedir mais e depois vai virar conta. Mas eu acho que todo mundo vai gostar muito do resultado porque o painel ficou muito bom. Ó, vem aqui ver como ficou. Cara, ficou incrível isso aqui, velho. Ficou melhor que o meu, cara. Fez um excelente trabalho, Felipe. Nossa, ficou muito bom mesmo. Agora falta polir, né? Agora só tem que deixar o polimento para depois, né? Que a gente não vai ter muito tempo. Mas eu não vejo a hora de vamos montar no carro. Cara, ficou muito legal isso aqui, cara. Ficou literalmente outro carro. Eu vou mandar uma foto pro Danilo, ele vai pirar. Isso aí, Felipe, mandou bem, toca aí. Isso aí, cara. As peças que faltavam já voltaram da pintura. Agora podemos montar totalmente o carro e começar a adesivar.
Depois de muita correria, conseguimos finalizar os carros a tempo de participar do campeonato de drift. Vamos ter alguns ajustes para fazer no local da corrida, mas acho que vamos fazer um bom trabalho. Hoje estamos na cidade de Piracicaba, está acontecendo a primeira etapa da temporada 2021 no Campeonato Brasileiro de Drift. Ontem tivemos os treinos livres, o Danilo teve um problema no motor, ele passou o dia inteiro tentando descobrir e resolver o que aconteceu. Já eu usei bastante tempo do meu treino para fazer o alinhamento das rodas dianteiras. Hoje já começam as classificatórias e as batalhas e logo em seguida vamos ver se a gente consegue um bom resultado no campeonato. Para largar logo ali da frente. O pessoal está organizando a largada, vai ter uma área de aquecimento dos pneus, onde o pessoal faz alguns aerinhos, ou enfim, ali é livre para o piloto fazer o aquecimento da forma que ele achar melhor. E aí logo após tem a estrutura de largada, onde o pessoal é comunicado no rádio para ver se a pista está livre, então é dada a largada e a partir daí é feita a avaliação.